Eu vou seguir aqui o meu esboço para mim não atrasar, viu? Eu quero terminar dentro do horário, que eu sei que eu já tomei muito tempo. Quem encontrou 1 Coríntios capítulo 11, diga: eu sou abençoado. Quem não encontrou, diga: eu sou também. Acompanha comigo no telão. A partir do versículo 23, vamos ler apenas do 23 ao 26, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês anunciam-se a morte do Senhor, até que Ele venha. Eterno e soberano Deus, Pai, uma vez mais te rendemos em louvor e adoração. Agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Fale conosco nesta noite. Senhor, tome os meus lábios, ó Pai. Toque, Senhor, no coração do Teu povo. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode te sentar. Irmãos, nesta manhã nós não viemos apenas participar de mais uma ceia. Nós viemos discernir um princípio. Preste bem atenção nisso. A ceia não é um costume da igreja. A ceia é uma revelação do céu. Repito, a ceia não é um costume da igreja. A ceia é uma revelação do céu. Porque toda vez que a igreja perde a revelação da ceia, ela transforma em um ritual. Toda vez que a igreja perde a revelação da ceia, ela se transforma em um ritual. E quando o altar vira ritual, o coração já não está mais envolvido. Então não estamos aqui para fazer um ritual. Nós vamos entender a verdadeira revelação da ceia. Porque desta maneira, você vai mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, e nada vai substituir o culto de ceia para você. Você vai entender a importância da ceia. Você não vai trocar esse culto por nada. Então, a ceia não é um costume da igreja, a ceia é uma revelação do céu. Amém? Hoje o Espírito Santo quer nos levar de volta a um princípio. O versículo 23 que nós lemos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão. Paulo diz: eu recebi do Senhor. Ele recebeu de Deus. Ele recebeu do Senhor. A ceia não nasceu na tradição da igreja. Não nasce na tradição da igreja. Ela nasce no coração de Deus. Ele recebeu do Senhor. Ela nasceu no coração de Deus. Nós precisamos entender esse significado. É um princípio muito importante. Se ela nasceu no coração de Deus, Deus sonhou em ofertar o seu único filho, em oferecê-lo em sacrifício por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade. Deus sonhou com isso, Deus almejou isso, Deus planejou isso. Isto é algo que está desde o princípio da eternidade. Eu quero que você entenda, desde o início, Deus criou a eternidade.
Deus é soberano, Ele criou o tempo, Ele criou a eternidade, a Bíblia vai dizer que Jesus é Cordeiro de Deus, desde a fundação do mundo. Então desde o início, Deus já tinha um cordeiro preparado, aquele cordeiro era o seu filho. Então entenda, Deus sonhou que a eternidade encontrasse no tempo, e o tempo é o tempo em que Jesus nasceria de uma virgem, cresceria, aleluia, anunciaria o evangelho, o tempo em que o povo ia lembrar que aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o tempo que o povo ia entender que aquele ali era o verdadeiro Cordeiro, que aquele Cordeiro lá em Êxodo capítulo 12, aleluia, era apenas a sombra do verdadeiro Cordeiro. Deus sonhou com isso, gente. Deus almejou isso. Deus passou gerações em gerações até isso acontecer. Isso é muito importante nós entendermos. Isso estava no coração de Deus. Preste bem atenção, irmãos. Tudo o que Deus faz começa com um princípio. E o princípio sempre governa o restante. Tudo que Deus faz começa com um princípio, e o princípio sempre governa o restante. O primeiro não é o maior. O primeiro é o que define quem está no controle. O primeiro não é o maior. É quem define quem está no controle, é quem define quem você está honrando. Quando você faz aniversário, todo mundo bate palma, você vai cortar o primeiro pedaço. Quando você corta o primeiro pedaço, você vai entregar para alguém. Quando você vai entregar para esse alguém, você está honrando essa pessoa. Você está dizendo: essa pessoa é importante na sua vida. Essa pessoa é especial para você. A primeira vez que eu fui pregar como itinerante, lá no norte, lá em Matas Vinhas, a primeira oferta que eu recebi, eu coloquei na mão dela. Se eu sou quem sou, se eu sou o pregador que eu sou, porque ela está do meu lado. Aleluia. Se não fosse por ela, eu estou te honrando, minha filha. Tu lembra disso, mulher? Princípio de honra. Aleluia. Estou dizendo o quanto ela é importante para mim, o quanto o apoio dela é importante para mim, o quanto o acompanhamento dela é importante para mim. Aleluia. Por isso que Provérbios vai dizer: honre ao Senhor com os teus bens, com as suas primícias da sua renda. Honrar é reconhecer o senhorio. É reconhecer o senhorio. Primícias não fala de valor, primícias fala de posição. Aleluia. Quando eu abro mão de todas as coisas para estar aqui no culto de ceia, para cear ao Senhor, eu estou dizendo: Ele é a primícia da minha vida, Ele é a primícia dos meus dias, Ele é a primícia de tudo em mim. Meu Deus, nós precisamos entender isso para que tenhamos um ano consolidado. Primeiro é o espiritual. Meu Deus, quem vem primeiro na sua vida governa o que vem depois. Eu repito, quem vem primeiro na sua vida governa o que vem depois. Por isso que Deus quer ser primazia na sua vida, primazia no teu lar, primazia na tua casa. Jesus vai dizer em Lucas capítulo 14, versículo 26, não precisa abrir: se alguém vem a mim
e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Porque Deus nos deu a sua primazia. Ele precisa ser primazia na minha vida. Ele precisa ser primazia na sua vida, no seu lar e na sua casa. Preste atenção nisso, aleluia. No contexto, não significa odiar literalmente, mas amar menos, colocar em segundo plano, priorizar Cristo acima de tudo. É isso que está dizendo. Jesus não contradiz o mandamento de honrar pai e mãe. Ele está tratando de prioridade espiritual, não de rejeição familiar. Não de rejeição familiar. Se você não abrir mão, meu filho, e não colocar ele como primazia na sua vida, você vai ficar vivendo a vida que você está vivendo todo o tempo. Mas se você abrir mão, olha o que diz Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que não há ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais. Você não está entendendo? 100 vezes mais casas, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberás a vida eterna. Quando você abre mão, coloca ele na primazia, ele está dizendo que você recebe 100 vezes mais aqui. Você acredita nisso, então você muda de posição, não perde o seu tempo vindo na igreja. É melhor você viver totalmente consumindo a sua carne com os desejos do mundo. Fazendo os desejos carnais é muito melhor. Pelo menos você está vivendo aqui nesse mundo o que você realmente quer que você viva. Jesus tem misericórdia. Vamos lá. A ceia é a declaração de que Deus nos deu o primeiro. A Bíblia diz que Deus não nos deu algo depois que sobrou. Deus não nos deu um plano B. Deus não nos deu um remendo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito significa único, o primeiro, o mais precioso. Você não está entendendo? Deus te deu o único, Deus te deu o que Ele tinha mais de precioso. Deus te deu o que Ele tinha de mais precioso. Antes de Deus nos dar o perdão, antes de Deus nos dar a salvação, antes de Deus nos dar a esperança, Ele nos deu Jesus. Ele nos deu Jesus. Jesus é as primícias da redenção. Paulo continua dizendo em 1 Coríntios 15, 20: mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do quê? Do quê? Dos que dormem. O que é isso, pastor? Eu vou te explicar. Mateus 27, 52 a 53 diz assim, olha, depois que Jesus ressuscitou, quando Jesus ressuscitou, diz assim, olha, os túmulos se abriram.
E muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ele ressuscitou e trouxe com ele as primícias dos mortos. Todos os santos que morreram antes dele, ele trouxe com ele. Ele é a primícia dos mortos. Isto explica aquilo que ele disse a Maria Madalena lá em João capítulo 10. Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu Jesus. Quando ela viu, discerniu que era Jesus, ela foi tocar e disse assim: não me detenhas, não me toque, porque eu ainda não fui. Eu tenho que levar, você tem que ver, vamos lá. Eu tenho que ler para você entender. João 20, 17. Se alguém está anotando. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Ela não podia tocar nele, ele não deixou ela tocar nele. Por quê? Porque ele era a primícia dos mortos. Ele primeiro tinha que apresentar a Deus. Depois que ele apresentasse a Deus, ele voltaria e encontraria com seus discípulos e diria: paz seja convosco. Agora pode tocar aqui, porque o Pai já recebeu a primícia. Ai, meu Deus! Isso é revelação da palavra. Isso é revelação da palavra. Primícia. Irmãos, a ceia é um memorial eterno que Deus acreditou, aleluia, em nós, antes de nós acreditarmos nele. Ele acreditou em nós antes de nós acreditarmos nele. Ele acreditou o Filho dele em nós antes de nós acreditarmos nele. Agora preste atenção, porque isso muda tudo. Respira fundo. A ceia não é uma mesa social. A ceia é um altar. A ceia é um altar. Jesus não disse: esse é o pão que vocês merecem. Ele disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. A ceia não é sobre mérito, é sobre entrega. Ele entregou: isso é o meu corpo. Ele entregou no altar: esse é o meu corpo que é dado por vós. Altar não é lugar de exibição, altar é lugar de rendição. Deus se rendeu ao altar por causa de mim, por sua causa, por causa da humanidade. A mesa do Senhor é o altar. Quando você deixa de participar da ceia, você está deixando de participar do altar. Esse é o verdadeiro altar. Que esta palavra fique aí, que a igreja ouça isso. Meu Deus, aleluia, aleluia. Quando você se aproxima da ceia, você não vem dizer: olha quem eu sou. Você vem dizer: olha quem Ele é. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a estrela da manhã. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é. Ele é. Ele é. E sempre será. Aleluia. Toda ceia revela quem governa o altar do coração.
Toda ceia revela quem governa o altar do coração. Aleluia. O corpo foi partido primeiro. Aleluia. O corpo foi partido primeiro. Jesus pegou o pão, antes de repartir, ele partiu. Porque o corpo precisava ser quebrado antes da cura fluir. O corpo precisava ser quebrado antes da cura fluir. Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Sarados. 1 Pedro 2:24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Irmãos, o céu não libera a cura sem princípio. O corpo foi a primícia da nossa restauração. O corpo de Jesus foi a primícia da nossa restauração. Porque você recebe cura, milagre na sua saúde, no seu corpo. Por quê? Porque ele foi quebrado, ele foi moído, ele foi transpassado. Deus disse: a mim agradou moê-lo. Para quê? Para que você tenha o seu corpo sarado, para que você tenha o seu corpo curado. O primeiro corpo foi partido para que o restante dos corpos fossem curados. O corpo partido liberou um corpo sarado. Meu Deus, não deixa de participar da ceia, não, pelo amor de Deus, não vá embora. Já estou terminando. Amém? O sangue é a primícia da nova aliança. Depois do pão, Jesus tomou o cálice. Esse cálice é a nova aliança no meu. Sangue fala antes da bênção. Sangue fala antes da promessa. Sangue fala antes do milagre. O sangue não cobre apenas pecado, ele redefine identidade. Eu vou repetir, só 2 pessoas entenderam. O sangue não cobre apenas pecado, ele redefine identidade. Identidade, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Preste bem atenção, sangue cobre pecado, isso é fundamento. Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão. Ok? Levítico 16:11, o sangue é quem faz expiação pela vida. O sangue resolve o problema jurídico do pecado e da culpa. Mas o sangue faz algo maior, ele muda a posição e identidade. Apocalipse 1:5-6, nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Aleluia. E nos fez reis e sacerdotes. Note a ordem: libertou do pecado e fez algo novo conosco. O sangue não só apaga o passado, ele cria um novo status. A linguagem bíblica da identidade de adoção, não apenas perdão. Romanos 8:15, recebestes o espírito de adoção. Gálatas 4:7, já não és escravo, porém filho. Perdão tira a culpa, a adoção redefine quem você é. Meu Deus, meu Jesus, o sangue é o preço da adoção, aleluia. No mundo bíblico, o sangue estabelece aliança e identidades. Êxodo 24:8, aleluia. Eis que o sangue da aliança
Quem entrava em aliança recebia um novo nome, nova família, novo destino. Jesus disse na ceia em Lucas capítulo 22, 20: esse é o cálice, é a nova aliança no meu nome, no meu sangue. Por isso a Bíblia usa a linguagem de nova criação. 2 Coríntios 5,17: se alguém está em mim, aleluia, nova criação é nova identidade, gente. A ceia não nos lembra quem somos, nos lembra a quem pertencemos. Eu já estou terminando para nós fazer para nós cear. Discernir a ceia é discernir um princípio. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si. Examinar não é se condenar, é se alinhar. Examinar não é se autocondenar, é se alinhar. Olha, discernir o corpo é entender: Cristo não é a parte da minha vida, Cristo é o centro da minha vida. Nós temos que entender isso. Quando Cristo é o primeiro, o tempo entra em ordem, a casa entra em ordem, o coração entra em ordem, entra em descanso. Quando Cristo é o primeiro, todas as coisas na sua vida entram em ordem. Porque Ele não fica no lugar onde está desordenado. Quando Ele é o primeiro, Ele ordena tudo. Ele organiza. O coração entra em descanso, porque tudo está em ordem. Quando Cristo é o primeiro no altar, o restante entra em ordem. Por favor, coloque-se de pé. Os obreiros vêm tomando seus lugares aqui. Amados, nesse momento não há pressa, não há peso, não há constrangimento. Há apenas um convite do céu. Hoje nós não